Livro de 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 9. Todos acharam? Vamos ler com a guia do Santo e Bom Espírito. Procura vir ao meu encontro o mais depressa possível, porquanto Demas, havendo amado mais o mundo secular, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma a Marcos e traze-o contigo, pois ele me é de grande auxílio para o ministério. Mandei Tíquico para Éfeso. Quando vieres, traze-me a capa que deixei em Trode, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, que trabalha com bronze, prejudicou-me severamente. O Senhor com certeza lhe retribuirá conforme as suas atitudes. Tenhas muita cautela com ele, pois se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém se fez presente para me ajudar. Pelo contrário, todos me desampararam. Contudo, que isto não lhe seja imputado em juízo. Todavia, o Senhor permaneceu ao meu lado e me abençoou com forças, para que, por meu intermédio, a mensagem fosse plenamente proclamada. E todos os que não são judeus a ouvissem, e eu fui livrado da boca do leão. Assim, o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me conduzirá a salvo para o seu reino celestial. A ele seja glória para todos sempre. Amém. Saúda a Prisca e Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto permaneceu em Coríntio, mas deixei Trófimo enfermo em Mileto. Apressa-te a vir antes do inverno. Ébulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos te enviam fraternais saudações. O Senhor seja com o teu espírito, a graça seja com todos vós. Somente até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus, Santo Senhor. Glória a Deus. Nessa passagem aqui, irmãos, a gente tem as últimas palavras do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava nos seus últimos dias de vida. O apóstolo Paulo iria ser assassinado por causa do evangelho, por causa do seu ministério, por causa da palavra de Deus. E o apóstolo Paulo está pedindo para que Timóteo, o seu filho na fé, se apresse em vir correndo ao seu encontro, para ele poder se alegrar com Timóteo, né? Ele vai falar aqui no versículo 21, apressa-te a vir antes do inverno. Hoje em dia é muito fácil a gente viajar, a gente pega um carro e viaja, a gente pega um ônibus fretado e viaja, a gente pega um avião, mas nesse período aqui, eles tinham determinadas épocas do ano que você viajava, né? E se chegasse o inverno, muitas vezes as viagens eram suspensas por determinados períodos de tempo, e isso poderia atrasar em vários meses a viagem, e provavelmente quando Timóteo conseguisse viajar, Paulo já estaria morto, né? Então, Paulo quer se alegrar com Timóteo, está pedindo que ele vá o mais rápido possível. Nós podemos ver que o apóstolo Paulo, ele está se sentindo sozinho, né? Apesar de Lucas estar junto com ele, ele se sente sozinho. Ele quer que os irmãos vão até ele para alegrar o seu coração. Paulo vai falar sobre irmãos que ele encaminhou para determinadas igrejas. Paulo vai falar de irmãos que se viraram contra ele para fazer maldade com ele, irmãos que o traíram, né? E Paulo vai falar sobre essa solidão, né, que ele sente de irmãos que poderiam estar junto com ele, mas o abandonaram, não estavam junto com ele, né, irmãos? E Paulo vai falar sobre Demas, né? Demas porquanto Demas, havendo amado mais o mundo secular, me abandonou, né?
Muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar que estão amando o mundo, né? Muitas vezes as pessoas estão priorizando a sua carreira, estão priorizando os seus negócios, estão priorizando os seus sonhos, priorizando os seus projetos, né, irmãos? Mas as pessoas não acham que estão amando o mundo. As pessoas têm uma visão distorcida da realidade sobre o que é amar o mundo. As pessoas veem a prostituta na esquina e eles falam, tá vendo? Aquela lá tá amando o mundo. Aquela lá tá amando o mundo, podia estar trabalhando de maneira digna, né? Ganhando o seu sustento de maneira digna, mas não, olha lá, tá amando o mundo. Aquele que se deita com a prostituta também tá amando o mundo, né? Buscando os seus prazeres, os seus desejos, né? Os políticos estão lá roubando milhões, estão amando o mundo, né? Querem dinheiro, querem os luxos do mundo, né? Mas as pessoas não conseguem enxergar que elas estão amando o mundo simplesmente quando elas estão fazendo o seu trabalho, que não é pecado. As pessoas não conseguem enxergar que estão amando o mundo quando elas estão sendo um empresário, que também não é pecado. Então, irmãos, há essa realidade que muitas pessoas, irmãos, simplesmente não conseguem enxergar, né? As pessoas estão dentro da igreja, elas parecem firmes, elas parecem comprometidas, mas de repente elas têm um chamado, né? Um chamado para ser empresário. Aí ele vai seguir o chamado dele de empresário, um chamado para seguir a sua carreira, e eles vão seguir o seu chamado e falam, agora não vai dar mais para congregar, sabe? Eu vou um empresário, ou vou ter um negocinho aqui, pequeno aqui, agora não tem mais tempo agora para as coisas de Deus, né? Se você perguntasse para Demas, né? Demas, você abandonou a verdade da palavra de Deus para amar o mundo? Demas ia dizer, não, imagina, como assim amar o mundo? Não, que amar o mundo, não é assim. Né? E é exatamente, irmãos, assim que as pessoas pensam, né? Você colocou as coisas de Deus em segundo plano por causa de coisas seculares dessa vida, né? Você simplesmente priorizou a carreira, priorizou os sonhos, priorizou os negócios e simplesmente abandonou as coisas. Não é assim, abandonou as coisas de Deus, não é por aí, né? Então, amar o mundo, irmãos, as pessoas muitas vezes estão amando o mundo, qualquer coisa que a gente coloca na frente da palavra de Deus, ainda que não seja pecado, irmãos, somos nós amando o mundo, né? Você não precisa se prostituir lá na casa de prostituição, ou se envolver com todo tipo de imundícia, basta você colocar o seu emprego, que não é pecado, em primeiro lugar, né, irmãos? E por causa dele, você simplesmente deixar as coisas de Deus de lado, sabe? É simples. É fácil amar o mundo. E Paulo, irmãos, vai falar sobre Demas, que amou o mundo. Demas poderia arranjar 1000 razões do porquê que ele abandonou Paulo. Demas podia dizer que abandonou Paulo porque Paulo era uma pessoa difícil de lidar, que às vezes ele não concordava com alguma coisa que Paulo falava, né? Que às vezes eles eram muito perseguidos, passavam muita necessidade, muita dificuldade, e Demas achou que ele deveria pensar um pouco mais em si mesmo, né? Ter uma vida mais estável, uma vida mais sossegada, sabe? É a mesma razão, irmãos, que muitas pessoas dão hoje do porquê que estão amando o mundo, né? Por que você não congrega? Por que você não coloca Deus em primeiro lugar? Por que você não busca Deus? Não, sabe o que é que estou vendo o que é bom para mim, eu vou comprar uma casa lá num lugar lá onde não tem igreja, mas eu tenho que pensar no que é bom, no lugar que é bom para mim morar, né? Então eu vou comprar uma casa lá onde eu sei que não vai dar para congregar, né? Eu vou seguir a minha carreira aqui, eu vou escolher essa carreira aqui que eu sei que não vai me permitir mais congregar nunca mais, né? Então eu tenho que ver o que é bom para mim, o que vai me fazer sentir bem, o que vai me fazer ser feliz, né? Eu preciso buscar o meu eu interior, preciso encontrar a minha paz, eu preciso encontrar o meu equilíbrio, e sabe, esse é o discurso do mundo,
né, do porquê que eles não estão caminhando com Deus, né? E apesar de haver todo um discurso do porquê que as pessoas não estão caminhando com Deus, né? O nome disso é amar o mundo, né? Não adianta um discurso, o tamanho do discurso, o tamanho da justificativa não importa, né? O nome disso é amar o mundo, né? E há essa realidade aqui, e Paulo, irmãos, Paulo se entristecia, né? Se entristeceu com esses irmãos que simplesmente abandonaram a verdade, viraram as costas para a verdade, né? De pessoas que se opuseram à verdade, e aí não apenas se opuseram, mas cometeram maldade junto com eles. Então olha só, se a gente fosse levar em conta se a vida do apóstolo Paulo foi uma vida de vitória, baseado nos bens materiais que ele conquistou, baseado em como que ele vai terminar os seus últimos dias, né? Se a gente fosse analisar materialmente, a gente iria dizer, foi um fracasso a vida do apóstolo Paulo. Olha só como o apóstolo Paulo está morrendo nos seus últimos dias de vida, está numa prisão, os irmãos simplesmente abandonaram ele, está somente Lucas, essas são suas últimas palavras, está se sentindo sozinho. Então, se a gente fosse analisar materialmente, a gente diria que fracasso de vida, que fracasso de vida. Mas se a gente for enxergar pelo lado espiritual, a gente vai ver que foi uma vida juntando tesouro no céu, né, irmãos? Uma vida onde ele juntou foi um dos maiores homens de Deus que essa terra já teve, fora Jesus Cristo. Irmãos, o quanto que ele usou a sua vida, o seu esforço, a sua energia para as coisas de Deus, né? Então isso vai muito contra aquele evangelho de vitória, aquele evangelho onde eu venci, eu tive fé e eu venci, eu comprei minha casa, eu comprei meu carro, eu fui curado, e eu conquistei isso, e eu conquistei aquilo, né, irmãos? Isso vai totalmente contra esse evangelho. Essas pessoas olhariam para esse evangelho, olhariam para o apóstolo Paulo na prisão, aí iam dizer, que vergonha de vida é essa sua, né? Um crente deveria ter uma vida de vitória, deveria ter uma vida, deveria estar morrendo numa condição muito melhor, né? E nós não temos o apóstolo Paulo aqui, irmãos, lamentando os seus últimos dias de vida, né? Porque ele não conseguiu comprar uma casa, né? Queria tanto comprar uma casinha, olha só, estou nos meus últimos dias de vida, não consegui comprar nenhuma casa, não consegui comprar nem um cavalo para mim me locomover mais fácil, não consegui conquistar nada de bens materiais. Que tristeza, eu queria tanto ter comprado uma casa, ter acabado a minha casa, né? Sabe, muitos crentes, irmãos, eles estão morrendo nessa condição, eles estão nos seus últimos dias de vida, eles estão lá, até hoje eu não consegui comprar uma casa, vou morrer pagando aluguel, ou não vou conseguir acabar a casa do meu gosto, não vou conseguir fazer isso, eu queria tanto um carrinho, uma chácara, puxa vida, né? A gente vê os velhinhos que não conseguem nem andar direito com a muleta, na lotérica, fazendo uma fezinha, com o sonho de ganhar na loteria, para comprar uma casa. Antes de morrer eu queria tanto comprar uma casa, antes de morrer eu queria tanto comprar um carrinho, comprar uma chácara, sabe, como se eles fossem levar isso depois que morressem, sabe, como se eles se sentissem realizados porque eles fizeram esse tipo de coisa, sabe, irmãos? E o ser humano, olhando da perspectiva material, sabe, é só isso que eles esperam mesmo, né? Mas a gente vê o apóstolo Paulo, irmãos, querendo estar junto com os irmãos. A gente vê o apóstolo Paulo, irmãos, o texto vai dizer, ele está falando para Timóteo, toma Marcos e traze-o contigo, pois ele me é de grande auxílio para o ministério.
Não, o apóstolo Paulo, irmãos, houve um determinado momento em que Marcos desapontou o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo e Barnabé foram fazer uma missão junto com Marcos, e Marcos abandonou eles no meio da missão. Depois Barnabé queria levar Marcos, e Paulo falou: não, quem vai levar Marcos? Não é para levar Marcos, não. Marcos abandonou a gente no meio da missão, que levar Marcos nada. E Barnabé se desentendeu com o apóstolo Paulo, eles não caminharam mais junto, né? Se desentenderam, foi feio o desentendimento deles, eles não caminharam mais junto, porque Marcos tinha sido uma vergonha. Mas agora temos o apóstolo Paulo reconhecendo que Marcos mudou, que Marcos foi transformado. Né, irmãos? Aquele que antes havia sido uma vergonha, agora Paulo vai dizer que ele é de grande auxílio para o ministério. Sabe, irmãos, isso mostra que muitas vezes, sabe, as pessoas que são uma vergonha hoje, sabe, podem ser aqueles que vão nos dar orgulho amanhã. Sabe, por isso que as coisas não são tão simples, né? A gente não olha simplesmente o erro de um irmão e vai um perdido, ó, tá vendo? Ó, falhou comigo, ó, a atitude que ele tem, ó, falhou comigo. Ó, isso aqui não dá para contar com isso aqui. Se for depender disso aqui, e você já fala que o irmão é um perdido, que o irmão é um condenado, sabe? As coisas não são tão simples assim. Sabe, muitos daqueles que foram uma vergonha, sabe, hoje são aqueles que não são motivo de orgulho. Por isso que é preciso ter paciência. E o apóstolo Paulo, irmãos, ele não guardou mágoa no seu coração, ele não guardou rancor, ele não ficou com raiva. Sabe, quando ele vê Marcos transformado, que Marcos, o que escreveu o Evangelho de Marcos, quando ele vê Marcos aqui transformado, que antes foi uma vergonha, sabe, irmãos, ele simplesmente quer estar junto com esse irmão, ele quer se alegrar com esse irmão também. Ó, Timóteo, traga Marcos aí, porque Marcos agora é de grande auxílio, grande ajuda. Quantos crentes, irmãos, eles guardam mágoa no seu coração, e eles não querem mais saber do outro, e passa anos e anos e anos, aquela pessoa nem é mais daquele jeito que quando magoou ele, mas ele guardou aquilo no coração e ele não perdoa o irmão mais. Ele não quer conversa com o irmão mais, ele não quer estar junto com o irmão mais. Então você vê o coração do apóstolo Paulo, um coração de alguém que foi transformado, que foi regenerado. Sabe, irmãos, é um coração perdoador, né? E Paulo vai falar: quando vieres, traze minha capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Olha só, o apóstolo Paulo está preso, daqui a alguns dias ele vai morrer, e ele está pedindo para Timóteo vir lá do outro lado do mundo lá e trazer uma capa, trazer um casaco. Ó, por favor, você traz um casaco aí, porque eu estou passando frio. Você vê, não tem ninguém nem para dar um casaco para o apóstolo Paulo nos seus últimos dias de vida. Você vê a simplicidade. Sabe quanta futilidade tem a nossa vida hoje, né? Quanta coisa sem necessidade a gente acha que precisa, a gente acha que necessita, a gente quer manter, quanto luxo, quanta coisa sem necessidade. E a gente vê aqui a simplicidade, a única coisa que ele quer é um casaco para poder se esquentar no frio. Ele fala: traz o meu casaco aí e traz os pergaminhos, né? Traz um escrito, traz a palavra de Deus. O apóstolo Paulo iria morrer daqui a alguns dias, né, irmãos? E ele queria, nesse momento, conhecer mais e mais a Jesus Cristo por meio da sua palavra, para crescer espiritualmente ainda mais. Sabe, irmãos, quantos crentes hoje em dia, irmãos, que se souberem que vão morrer, eles nem lembram que existe Bíblia. Eles ficam tão desesperados que vai morrer daqui a uns dias, que está enfermo, que vai morrer, eles nem lembram de palavra de Deus, nem lembram de Bíblia, nem lembram de nada. Né? Se muitos crentes tiverem que fugir das suas casas, saírem correndo das suas casas, né, irmãos, eles vão lembrar de tudo. Eles vão lembrar, ó, a gente vai fugir, ó, a gente tem que levar uma lona,
para fazer uma cobertura, a gente tem que levar um saco de dormir, a gente tem que levar uma boa faca, a gente tem que levar fogo, né? Alguma coisa para acender o fogo, a gente precisa levar, e esquece a Bíblia. Ele lembra de tudo, esquece a Bíblia. Sabe, essa é a realidade das palavras de Deus. Essa é a realidade de muitos crentes hoje em dia. Né, irmãos? Mas estamos vendo o apóstolo Paulo nos seus últimos dias de vida, irmãos, querendo simplesmente uma capa, um casaco para se esquentar no frio e querendo a palavra de Deus. E Paulo vai dizer: na minha primeira defesa ninguém se fez presente para me ajudar. Pelo contrário, todos me desampararam. Contudo que isso não lhe seja imputado em juízo. O apóstolo Paulo vai dizer: na minha primeira defesa, muitos dos irmãos que poderiam estar lá para me ajudar, muitos dos irmãos que poderiam estar lá para interceder por mim, né, para me dar uma força espiritual nesse momento de dificuldade, sabe, eles simplesmente me abandonaram, sabe, eles não estavam lá. E olha só o coração do apóstolo Paulo: que isto não lhe seja imputado em juízo. Sabe, que Deus não cobre isso deles. É que Deus não cobre isso deles. Ou se eu morrer e você encontrar com esses irmãos que me abandonaram, sabe, você não taca isso na cara deles, não. Não cobra isso deles, não. Sabe, quantos crentes aqui, irmãos, quantos crentes aqui iriam dizer justamente o contrário? Não, que se eu encontrar com esses irmãos aqui que me desampararam, se eu encontrar com esses irmãos que me abandonaram, eu vou falar um monte. Vou falar porque que eles me abandonaram, que isso não é coisa de crente, isso não é coisa de servo de Deus, eu vou tacar tudo na cara deles. Eu espero que eu possa ver eles ainda antes de morrer para me tacar na cara deles. Sabe, essa seria a reação de grande parte das pessoas. Mas olha só o coração do apóstolo Paulo. Sabe, eles falharam. Eles são crentes, são servos de Deus? São, mas eles falharam. Sabe, que Deus não cobre eles por causa disso e não taque na cara dele esse tipo de coisa. Sabe, deixa isso para lá. Não precisa oprimir eles por causa disso. Quantas pessoas, irmãos, fazem questão de oprimir o outro irmão porque ele errou? Faz questão de maltratar o outro irmão, de mostrar a sua insatisfação, de mostrar o quanto o outro fez aquilo que não deveria fazer, né, para se sentir bem. Agora eu estou bem, falei tudo na cara, estou aliviado, estou bem porque eu falei mesmo. Não, esse não é o coração de alguém que serve a Deus, né? Essa mágoa, esse rancor. Então olha só, quanta coisa a gente aprende com o apóstolo Paulo. E por que o apóstolo Paulo não precisava ficar com essa mágoa? Por que o apóstolo Paulo não precisava ficar com esse rancor dos irmãos, podia perdoar os irmãos? Por quê? E ele vai dizer: todavia o Senhor permaneceu ao meu lado e me abençoou. Sabe, os irmãos falharam, os irmãos me abandonaram, sabe, os irmãos não estavam lá na minha primeira defesa, não me ajudaram, mas o Senhor estava comigo. Sabe, Jesus não me abandonou. Jesus Cristo foi aquele que não me desamparou, não me deixou sozinho. Você vê, sabe, muitos crentes, irmãos, eles estão com raiva, estão com rancor, porque o outro falhou, porque o outro falou alguma coisa que não deveria ter falado, e agiu de alguma maneira que não deveria ter agido, né? E não tenho mais, deveria ter um mais, sabe, mas eu consegui, os irmãos falharam lá, falaram que não deveriam ter falhado, e me abandonaram, mas Jesus não me abandonou. Eu encontrei a paz em Jesus, eu encontrei a satisfação em Jesus, eu encontrei a esperança em Jesus, sabe? Assim deveriam ser os crentes. Mas não, hoje em dia, não, o irmão lá falou que não deveria falar, o irmão me abandonou, o irmão se virou contra mim, e só isso, não tenho mais. Sabe? Não encontrou a paz em Jesus, não encontrou a satisfação em Jesus, né? Não encontrou o consolo em Jesus, não, só ficou nisso. Por isso que se guarda mágoa, se guarda rancor, se guarda raiva,
né? E as pessoas viram umas para as outras e maltratam um ou outro, porque não tem esse todavia aqui, né? Então, todavia o Senhor estava comigo, então eu desamparado não estava. Os irmãos me desampararam, mas Jesus estava comigo, então desamparado eu não estou. Né? E olha só, né? Estamos falando de um momento onde o apóstolo Paulo poderia morrer ali mesmo diante dessa primeiro julgamento aqui que ele está tendo. Ele podia morrer ali mesmo, mas ele vai dizer: não, o Senhor me ajudou, também o Senhor me deu força, eu preguei o Evangelho para aquelas pessoas lá que nunca ouviriam o Evangelho, e Deus me livrou da boca do leão. Deus me guardou que eu não morri ali mesmo. Deus me deu força, ele pregou o Evangelho e foi anunciado. Deus, ele sabe, irmãos, que não é algo que veio da capacidade dele, não é algo que veio da força dele. Não, eu sou muito bom, sabe? Eu sou muito inteligente, eu sou muito bom de retórica, então não, irmãos, ele sabe que foi Deus. Sabe quantos crentes acham que são bons? Quantos crentes acham que são cheios de capacidade, cheios de retórica, cheios de inteligência? Sabe, irmãos, eles não enxergam que é Deus. Não, olha só, irmãos, quanta coisa a gente aprende com o apóstolo Paulo nas suas últimas palavras, nos seus últimos dias de vida, né, irmãos? E ele vai dizer: assim o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me conduzirá a salvo para o seu reino celestial. Olha só, o Senhor é aquele que vai me livrar de toda obra maligna e me conduzirá a salvo ao seu reino celestial. O apóstolo Paulo sabia que ele ia morrer. O apóstolo Paulo sabia, irmãos, que ele não iria ser solto, ia voltar à vida normal. O apóstolo Paulo sabia que aquele eram os seus últimos dias de vida, mas ele vai dizer: não, mas sabe, o Senhor vai me conduzir a salvo. Glória a Deus. Irmãos, olha só a convicção do apóstolo Paulo. Quantas pessoas estão nos seus últimos dias de vida, irmãos, e estão dizendo: não, o Senhor vai me conduzir a salvo ao seu reino celestial. Sabe, hoje em dia, irmãos, o Senhor conduzir a salvo os crentes é Deus curar da enfermidade, é Deus livrar da situação difícil. Não, o Senhor me salvou, Ele resolveu o problema, sabe? O Senhor me conduziu a salvo, Ele resolveu essa questão aqui para mim, né? O apóstolo Paulo está falando: não, Deus vai me conduzir a salvo, sabe? Eu não vou desonrar, Deus não vai permitir que eu vá desonrar a Deus, sabe, nos meus últimos dias de vida. Deus vai me livrar de toda obra maligna, sabe? O diabo não vai triunfar sobre mim nos meus últimos dias de vida, sabe? Ainda que as investidas do diabo sejam grandes, sejam contundentes, Deus é aquele que vai me guardar dessas obras malignas, sabe? E eu não vou cair, eu não vou perecer, sabe? Eu não vou blasfemar o nome de Jesus Cristo, eu não vou negar a Jesus Cristo. Ele vai me guardar de toda obra maligna. Sabe, irmãos, olha só o coração do apóstolo Paulo, sabe? É com isso que nós temos que nos preocupar, irmãos, diante da dificuldade. Senhor, me guarda de toda obra maligna do adversário, sabe? Que eu não venha cair, que eu não venha perecer, que o diabo não venha triunfar sobre mim, e eu não venha ser uma vergonha do seu evangelho, que eu não venha voltar para trás, assim como Demas voltou para trás e esqueceu das coisas de Deus. Não, Senhor, livra-me de toda obra maligna. Sabe, essa deve ser a preocupação dos crentes, irmãos, na dificuldade. Sabe, irmãos, e é isso, e o apóstolo Paulo tem certeza disso. Essa foi a vida do apóstolo Paulo. Né, irmãos, e o apóstolo Paulo vai saudar, e a ele seja a glória para o todo sempre, amém. Saudações e bênçãos apostólicas. Depois ele vai saudar todos os irmãos aqui, e bem aqui quase no fim, no versículo 21, apressa-te a vir antes do inverno. Sabe, o apóstolo Paulo, irmãos, ele tinha todo o motivo do mundo para não querer mais se reunir com os irmãos, né? O apóstolo Paulo tinha todo o motivo do mundo, irmãos, para poder estar amargo aqui, né? Dizendo assim: eu não quero mais ver ninguém não, viu? Porque todo mundo me abandonou, todo mundo me desamparou,
Quer saber de uma coisa? Eu não quero mais ver ninguém. O negócio é confiar só em Jesus Cristo mesmo, viu? Que a gente fica confiando nos irmãos, a gente fica querendo ter, esperando que os irmãos ajudem a gente, os irmãos abandonam a gente. Então o negócio é confiar só em Jesus mesmo, né? O negócio é ótimo. O negócio é confiar só em Jesus mesmo, viu? Confia nos irmãos não, o negócio é ser um crente sozinho, andar sozinho, caminhar sozinho, porque os irmãos são uma vergonha, viu? Não, irmãos, essa não é a atitude do apóstolo Paulo. Sabe, o apóstolo Paulo, irmãos, ele quer estar junto com os irmãos. Então, irmãos, ele quer se alegrar com os irmãos. Sabe quantos crentes dizem que não congregam porque os irmãos da igreja lá errou com ele? Porque os irmãos lá fizeram alguma coisa que ele não gostou. E eles falam que congregar nada, a gente foi lá congregar lá, o irmão falhou comigo, o irmão fez isso comigo, fez aquilo comigo, eu não quero mais congregar não, o negócio é congregar em casa, lá sozinho, lá individual, ser crente individual. Irmãos, esse não é o coração do apóstolo Paulo, esse não é o coração dos verdadeiros crentes. O apóstolo Paulo está nos mostrando que os irmãos da igreja, ainda que eles sejam queridos, sabe, irmãos, eles vão errar, eles são seres humanos que erram, passíveis de erro. E não é por causa desses erros, irmãos, que a gente abandona a igreja, que a gente não quer mais ter contato com eles e a gente vai virar um crente individual, vai virar um desigrejado lá na nossa casa, sozinho. Não, irmãos, é preciso que nós venhamos a perdoar, porque quando eles falham, Jesus Cristo é aquele que não falha. Glória a Deus. Né? Então, ainda que eles venham falhar em determinados momentos, em Jesus Cristo, essa falha é suprida. E não é por causa disso que nós largamos os irmãos, não. A gente precisa estar junto com os irmãos, se alegrando junto com os irmãos. O apóstolo Paulo está querendo se alegrar, irmãos, na companhia dos irmãos. Sabe, em que os crentes querem se alegrar hoje? Os crentes nem param para pensar em se alegrar com os irmãos. Então, para muitos crentes, estarem juntos, reunidos ali, louvando a Deus, não passa de um grande fardo. Não passa de uma grande canseira, né? Não é alegria nenhuma para eles. Mas olha só, a alegria do apóstolo Paulo nos seus últimos dias de vida, o que traria alegria para ele venha Timóteo o mais depressa possível, traga Marcos, para que eu possa me alegrar com vocês, né, irmãos? Que nós venhamos a nos alegrar uns com os outros, né, irmãos? Que nós venhamos a perdoar a falha uns dos outros, né? Que não venhamos a guardar rancor em nossos corações, né, irmãos? Mas que venhamos a ter um coração perdoador, assim como o apóstolo Paulo. Essa é a palavra de Deus seja louvado. Amém. Juntos agradecemos a Deus em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.